O diabetes, ele causa vários sintomas. Então, você, diabético, você fica atento a tudo que acontece em sua volta? Então, no caso, eu queria falar hoje um pouco sobre dores em diabéticos. Isso é uma pergunta que questionaram para mim e eu achei interessante de abordar ele, porque muitas pessoas não sabem, sente dor, mas não sabe a influência dessa dor. Mesmo assim, a pessoa que já tem diabetes sente as dores e acha que é normal da doença, porém não é uma coisa normal sentir dor, certo? Às vezes você pode estar com uma hiperglicemia e assim sentir algumas dores ou passar mal, certo? Mas no caso, você não é normal você ter essas dores sempre, diariamente. Então, hiperglicemia e hipoglicemia não deve acontecer sempre. Deve ser regularmente moderado e você deve arrumar a sua alimentação para não acontecer isso quase nunca, certo? Então, existem várias dores que a diabetes pode trazer para você, a complicação da sua má alimentação pode trazer para você e várias outras coisas podem trazer. Assim como eu já falei de um pé diabético, onde o pé diabético ele demora a cicatrizar, ele pode ter tensões piores nele, certo? Deve ter o maior cuidado da vida com ele, porque senão leva a um amputamento. Um amputamento nada mais é que uma dor de um diabético, certo? Uma dor de qualquer pessoa, na verdade. Então, não é só para você diabético, é para todos que devem cuidar da alimentação para não acontecer esses terríveis casos, assim como uma amputação dos pés. Então, a diabetes ela pode estar relacionada com dores no corpo. Dores no corpo, náuseas ou até mesmo cansaço. Cansaço pode ser também um desânimo. Isso tudo a alimentação que traz, certo? Pode ser que você tenha pouco hormônio, que não esteja ajudando, que você precise aumentar suas vitaminas, porque nada mais é que deficiência de alguma coisa. Para você ter uma náusea, uma falta de ânimo, uma dor no corpo, certo? Então, pode ser que você esteja com falta de carboidrato, que seria uma falta de alimentação rica em arroz integral, macarrão integral, batata, cenoura, abobrinha, cabotiá. Isso são todos carboidratos que devem estar presentes em sua alimentação no decorrer do seu dia, principalmente em suas refeições principais, como o almoço e o café e o jantar, certo? No café da manhã deve ter também, no café da tarde e no lanche da tarde. Gente, carboidrato dá energia para nós, certo? Ele é uma fonte de energia para o nosso corpo. Então, fazer uma dieta restrita em carboidrato não é bom, principalmente para você diabético. Não é interessante você fazer uma dieta restrita de carboidrato, até porque pode trazer malefícios para sua vida, para o seu dia a dia, certo? Então, primeiramente, você deve ver suas vitaminas. Sim, a gente tem quantidade de vitaminas no corpo que devem ser supridas diariamente. Então, a nutricionista me passou vitamina do complexo B, me passou vitamina D, me passou vitamina C, ômega 3. Como que eu vou tomar esse tanto de cápsula? Eu tenho certeza que você não é comum fazer esse exame, mas que você foi lá, fez um exame para saber quantidade das suas vitaminas, tudo certinho. E ela viu que você precisava de suplementar uma quantidade de tal vitamina. Por quê? A nossa alimentação diária pode ser que não consiga alcançar. Assim como a gente faz um plano alimentar para uma pessoa específica, às vezes a pessoa precisa de uma quantidade a mais de cálcio. Uma quantidade para uma alimentação diária de cálcio é de 1000 miligramas. E, gente, não é fácil chegar a 1000, certo? Não é fácil. Se uma pessoa precisa mais que isso, é quebrar a cabeça para fazer um plano alimentar.
De verdade. Vocês acham que, é só comer isso e tal, colocar quantidade e alimento em cada refeição e pronto, tá pronta a minha receita, a minha dieta. Não, o nutricionista sofre. Tem que fazer quantidade, tem que fazer cálculo para chegar nas suas necessidades diárias e necessárias por dia, certo? Então, não é tão fácil assim fazer uma dieta, uma alimentação controlada. A falta de algumas vitaminas traz vários malefícios. O excesso das vitaminas traz malefício e a falta das vitaminas também, certo? Então, a gente deve estar sempre atento aos nossos exames. Eu vou fazer um exame só de urina, ou vou fazer um exame para ver se eu tô com colesterol, com a diabetes, ou também só para ver como que tá todo o meu hemograma. Faz já um hemograma completo com os da vitamina, que é muito importante a gente saber as quantidades de vitaminas que tá no nosso corpo, se tá batendo, porque às vezes uma visão turva, uma má alimentação, uma náusea, ficar um pouco tonto, sabe? Isso pode ser da falta de vitamina no seu corpo. Então pode ser que você esteja com falta de ferro ou com uma falta de cálcio e assim você vai ficando mais fraco, você não sente vontade de fazer alguma coisa, você não sente vontade de fazer as coisas diárias de casa e muito menos fazer o serviço para quem é registrado, né? Trabalhar durante o dia sem ter aquele cansaço, aquela vontade de dormir, aquela vontade de ir embora, certo? Então, primeiramente a gente foca no seu exame de vitaminas, fora o seu hemograma completo, que pode ter outras coisas relacionadas, pode até ter outras doenças relacionadas, certo? A gente focando nesse exame de vitaminas e vendo que tá tudo certo, você diabético, que tá com dores intensas, que acha que tá sentindo muita náusea, que tá passando muita tontura, ou também que tá com dores nas articulações, às vezes até dores a mais, sabe? Eu não sei se já ouviram falar de fibromialgia. Fibromialgia é uma dor nas articulações, é uma doença, na verdade, crônica, que ainda não tem cura, mas tem vários remédios que ajudam a controlar ela, certo? E essas pessoas sentem muitas dores nas articulações, de mexer, tem que ficar quietinho, calminho, sem essa necessidade de ficar mexendo. Então, essas dores você também pode estar sentindo, certo? Isso pode estar relacionado ou chegando à neuropatia diabética. A diabetes, ela é uma doença muito comum, certo? Ela é muito comum e ela pode estar, ela está sendo desenvolvendo em pessoas, assim, atualmente, mais de milhões de pessoas estão tendo diabetes hoje em dia. E as pessoas que já têm diabetes há muito tempo, já têm mais ou menos as manhas no que acontece, mas tem umas que não tem ainda, que assim, pode ser que controlou durante uns 3 anos e agora pode estar sentindo outras dores. Então pode ser a neuropatia diabética. Quer dizer que os órgãos, eles começam, devido à doença, começa a virar, começa a ter dores intensas, certo? Então, a neuropatia nada mais é que uma pressão a mais de dor, certo? Os nervos dos membros, eles são responsáveis para levar os impulsos nervosos para a sensibilidade, o tato, a pressão, a vibração, além de controlar as glândulas e manter o bom funcionamento. Se você tem uma neuropatia diabética, você não consegue controlar suas glândulas, não consegue controlar suas dores, articulações, certo? Então, ela ocorre mais frequentemente nas extremidades dos nervos mais longos, como pernas e braços. Assim como eu tô falando, tô articulando aqui, né? Mas também pode ocorrer no tórax, pode ocorrer na face, que é o rosto, e regiões genitais. Aqui na coxa, virilha,
certo? Essas são umas dores que pode acontecer pela agravação da diabetes, certo? Então, os sintomas mais, assim, referidos são dores e queimor, um queimor que você acha que está esquentando muito, formigamento em ambos, certo? Os pés ocasionalmente têm formigamento, pode sentir um formigamento no braço ou até nas mãos e até nas pernas. Pode estar presente também hipotensão postural, que ficar com dor, assim, tipo, tem que ficar com a postura mais reta, certo? Pode ter uma repentina queda de pressão, certo? Ou se não, pode levantar a sua pressão, aumentar a pressão. Disfunção de transpiração, que pode também ser, não é uma dor, mas pode ter um aumento de transpiração no seu corpo mesmo, você começa a transpirar mais. Até um mau funcionamento do seu estômago, que é uma sensação prolongada de inchaço abdominal. É uma sensação que você tá com o abdômen inchado e que ele nunca melhora, certo? Que ele nunca volta, que vai ficar sempre estendido e você acha que é uma dor de barriga e não é. E pode acontecer várias coisas e você acha que é simplesmente uma dor que você está sentindo pelo fato de você ter diabetes e você já sabe que tem, certo? O tratamento para essas dores intensas, que seria a neuropatia, deve ter um controle do seu nível de glicose no seu sangue, então o controle da sua alimentação para você conseguir controlar os níveis de glicose no sangue, igual o diabetes tipo 1 precisa da glicose, diabetes tipo 2 às vezes só com a alimentação consegue controlar, mas se precisa da insulina, coloque a insulina, certo? Se você fizer uma alimentação correta, você consegue realmente controlar certinho sua alimentação e sua glicemia. Se você fizer esse controle, você consegue diminuir a progressão da doença, assim a neuropatia vai diminuindo e também aliviar dores, certo? Essas dores podem ser aliviadas com massagens que você pode estar fazendo no decorrer do seu corpo, colocar óleos, tem algumas pomadas que até esquenta, mas elas dão um relaxamento pro seu corpo, sabe? Tem umas pomadas com 7 ervas, que eu já ouvi falar, que elas são ótimas. Você massageia, ela queima, mas depois passa a dor. Eu não te indico tomar remédios, mas acredito que se você fizer essas massagens, já ajuda bastante a ir reduzindo. E principalmente, cuidar da sua alimentação. O principal para essas dores acontecer é a sua alimentação, né, errada, e o comer açúcar. Assim, comer muito doce. Você pode comer, porém você deve comer alimentos diet, certo? Se você tiver com muita vontade, você pode estar comendo um pedacinho de algum tipo de alimento, alguma fruta ou até um chocolatinho. Porém, você deve controlar a sua alimentação para que não aconteça essas dores. Então, o açúcar, ele leva a acontecer essas dores. Então, ele está relacionado. Teve uma pergunta esses dias que fizeram, que o açúcar está relacionado a essas dores? Porque eu estava fazendo controladinha a minha alimentação e quando eu começo a exagerar no doce, eu vejo que eu tenho mais dores. Dores nas articulações, dores de cansaço também. Então, sim, o açúcar está relacionado a isso. Se você evitar ou nem consumi-lo, você melhora muito bem o seu ânimo, você melhora todas as suas dores e você consegue não ter inflamações, porque o açúcar está relacionado a inflamações, certo? Então, o consumo do açúcar ele deve ser bem moderado, deve ser controlado relativamente com a sua dieta do seu dia a dia, certo? Então, o importante é você controlar para não ter hiperglicemia ou hipoglicemia.
A hiperglicemia nada mais é que altos índices de insulina no seu sangue. Seu pâncreas já não produz, porém você está colocando muito, bombeando muito açúcar para dentro do seu corpo. E isso ele não aguenta, não tolera. Então esse é um fato para estar controlando. Então evite de ter hiperglicemia e hipoglicemia. Comer doces deve ser evitado. Então faça umas receitas mais dietéticas, mais saudáveis, mais puro cacau. Se está com vontade de comer chocolate, faz com puro cacau, com 70%. Faz um bolinho, um brownie. Tem várias opções que você, diabético, pode consumir sem ter sofrimento, certo? E fora o carboidrato, que deve ser controlado. Você não pode ficar sem ele porque você não pode ficar sem energia, certo? Mas você deve ter o controle através de uma alimentação e de uma quantidade correta, tá? Assim você consegue controlar a sua glicose no sangue, a sua energia no seu corpo, para você não ter cansaço e dores intensas. E para que o corpo volte ao normal, é orientado beber bastante água, certo? Assim como eu falo, beba muita água, consuma frutas com fibras, consuma fibras, salada que também tem fibras, que também é um tipo de carboidrato que vai te fornecer energia e saciedade. Assim você não vai ficar esfomeado querendo comer mais, certo? Você consumindo essas fibras, você vai fazer bem para o seu intestino, para sua diabetes e para sua alimentação controlada, certo? E beba bastante água, grãos integrais, colabore com algumas frutas e colabore também com a atividade física, que ela é muito importante. Assim você não vai ter dores intensas e também um descontrole da sua glicemia.